Quer começar a desenhar, quer aprender a ilustrar e quem sabe virar um ilustrador de verdade? Hoje eu vou mostrar para você alguns dos materiais que eu considero mais importantes para você começar a praticar e aprender todas essas técnicas para você poder caminhar para o campo profissional. E se você quiser que eu fale de uma forma um pouco mais aprofundada sobre cada coisa que eu falo ao longo do vídeo, comenta aqui que eu vou dar uma olhada. Eu sou o Codelo, sou designer e vem comigo. Eu sou designer e gosto de desenhar, e essa é uma prática que ajuda muito a melhorar no trabalho do designer, principalmente para você que quer ser ilustrador. Então hoje eu vou trazer algumas dicas sobre os principais materiais que eu uso para fazer isso, para melhorar a minha prática e poder fazer ilustrações melhores com o tempo. Os materiais que eu vou mostrar hoje são todos para o desenho tradicional, mas mesmo você que quer aprender ilustração digital, ajuda muito a praticar no tradicional, justamente porque você vai adquirir controle do traço, controle da sua mão e vai aprender a desenhar com proporções e métricas melhores. Na descrição, nos comentários, eu vou deixar o link para você poder comprar esses materiais online, porque pode ser que na sua cidade não tenha, seja difícil de achar, e às vezes é um pouquinho mais barato também. Eu vou começar falando dos materiais mais básicos e essenciais que você precisa ter, que são os sketchbooks, os lápis e as canetinhas. É essencial você ter e carregar com você o tempo todo para você poder praticar por aí. Começando por esse sketchbook pequenininho, justamente para você poder carregar mais fácil, ele cabe no seu bolso, você pode levar para outros lugares onde você pode praticar ao ar livre. Mas também é muito importante você ter um sketchbook maior, justamente porque para você aprender a desenhar, você precisa fazer desenhos grandes. Quando você tem uma folha pequena e você faz um pequeno errinho, ele fica muito grande em comparação com o resto do desenho. Agora, quando você tem uma página grande, você pode cometer alguns pequenos erros onde eles não vão aparecer tanto. Isso ajuda você a melhorar a sua capacidade de desenhar e ocupar o espaço da folha, ou seja, você vai aprender a utilizar melhor a sua prancheta de trabalho. Isso é muito importante, por exemplo, dentro do design. Até mesmo quando você está trabalhando com design de identidade visual, design de logotipo, outras coisas que não são só ilustrações. Então isso já ajuda você a ter uma noção de proporção dos elementos que você vai colocar dentro do seu desenho e dentro das suas logos, dentro do seu trabalho em design, por exemplo. No caso, vocês podem ver que eu tenho vários sketchbooks. Isso é para eu poder me organizar um pouquinho melhor, de acordo com o tema do que eu quero desenhar. Eu tenho um sketchbook até para desenhar logotipo. Isso me ajuda muito quando eu estou produzindo algum trabalho dentro do design gráfico. Agora, saindo um pouco dos sketchbooks, eu vou falar um pouco sobre os lápis que eu utilizo. Eu gosto de utilizar esses aqui da Faber-Castell, que é o 2B, o 4B e o 6B. Eles dão uma boa variação para você poder fazer desenhos diferentes, fazer sombreados, essas coisas. Isso daí já vai mais para o campo artístico. Já foge um pouco do design gráfico em si, do estudo para o design gráfico, mas ajuda muito se você gosta de desenhar. São materiais bem legais. Além disso, eu também utilizo o apontador, borracha. A borracha que eu utilizo são as borrachas mono, que elas são feitas de um material diferente, ela não solta tanta poeirinha assim, ela não estraga o papel. O apontador eu não costumo utilizar muito porque ele acaba desgastando muito o lápis, acaba perdendo muito material. Eu gosto de utilizar bastante o estilete e a lixa de unha para poder apontar e afiar a ponta do meu lápis para eu ter mais precisão ainda para desenhar. Isso ajuda tanto no desenho artístico, quando você está fazendo um retrato, quando você está fazendo uma paisagem, alguma coisa assim, quanto no desenho técnico. Quanto mais fina e mais precisa é a sua ponta, melhor fica o seu desenho e mais preciso ele fica. Se você quer trabalhar com design de produtos, trabalhar com desenho técnico ou com desenho de projetos de plantas, essas coisas diferentes, você também pode utilizar um pouco dessas dicas para melhorar o seu trabalho e melhorar o seu traçado também. Outros materiais que eu utilizo bastante também são esses aqui, eles sempre estão no meu estojo. Começando pela régua, é um material muito útil para você que faz design, quando você está desenvolvendo logotipo. A régua junto do compasso, isso ajuda muito a desenvolver os seus logotipos, os esboços dele. Para você que gosta de desenhar e fazer algo mais artístico, a régua também ajuda você a definir algumas proporções. É lógico, você não pode ficar muito preso nela, mas ela sempre tá ali para te apoiar, para fazer algum traço reto ou para ver alguma medida importante para você poder fazer algum tipo de divisão para proporcionar o seu desenho, tanto quanto o desenho técnico quanto o desenho artístico. Agora, falando um pouco mais sobre a lapiseira, eu costumo usar essa daqui, que é 07, com um grafite um pouco mais macio. Ela ajuda também muito para desenho técnico. Desenho técnico você precisa de traçados precisos e sempre na mesma espessura, e a lapiseira ajuda muito a você conseguir isso. Agora eu vou falar de um outro tipo de borracha que eu tenho, que é essa borracha tipo lapiseira. Ela vai saindo aos poucos. Ela é muito boa para você fazer desenho técnico, para você apagar um detalhezinho aqui e ali, mas principalmente para você fazer desenho artístico, onde você consegue usar ela para fazer alguns highlights, uns brilhos, algumas coisas assim. Isso daí ajuda muito. Então, se você quer trabalhar com design de produto quanto com ilustração, é um material que ajuda muito, inclusive principalmente na área da ilustração, você consegue ter uma representação tradicional do que seria o digital quando você coloca lá o pincel branco
e vai fazendo os desenhos, os brilhozinhos no seu desenho. Agora eu vou falar rapidamente do esfuminho. Ele é principalmente para desenho artístico. Se você estiver fazendo algum sketch, algum rendering de um ambiente ou colocando algum objeto em um ambiente, ou se você só está fazendo um retrato, por exemplo, ele serve justamente para esfumar o seu desenho. Você vai passar ele sobre o grafite e isso vai deixar o grafite um pouco mais espaçado, esfumaçado, mais claro, mais transparente, facilitando para você fazer efeitos como sombras ou embaçado, por exemplo. Então ele é muito útil para isso. Se você gosta de ilustração, eu recomendo muito que você tenha um esfuminho. E se você gosta da técnica de rendering, apresentar projetos para clientes, essas coisas também é bem útil. Agora eu vou falar um pouco dessas canetas nanquim. Elas são bastante úteis para você fazer os seus sketches, para você fazer os seus desenhos rachurados, por exemplo. Isso ajuda tanto na área do desenho técnico, do desenho de produto, quanto na área da ilustração, para você desenvolver um estilo próprio, fazer uma rachura, fazer um efeito diferente num desenho diferente, ou para desenvolver logotipos dentro do design gráfico. Isso ajuda muito. E se você gosta de desenhar, se você gosta de desenhar a lápis, se você gosta de fazer contornos, essas coisas, é muito útil e ajuda muito. Inclusive essa tinta aqui, a tinta dessas canetinhas, ela não vaza pro outro lado do papel, o que é muito bom para você poder utilizar ela em praticamente todos os projetos que você tem. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo um pouco mais voltado para a área de um design geral e para a área de pintura e desenho. Se você quiser que eu fale especificamente de alguns materiais para a área da pintura, para a área do desenho, para a área do desenho técnico, softwares também que eu utilizo para fazer isso, ou materiais de ilustração, softwares de ilustração num geral, comenta aqui que eu posso fazer sim. Continuando com os materiais, eu vou falar um pouco sobre essa caneta aqui, que é uma caneta tipo tinteiro, tipo uma caneta pena, onde você coloca a tinta. No caso dessa daqui, ela tem um reservatório interno para você guardar a tinta, e você consegue utilizar ela para escrever, para fazer desenhos, para fazer várias coisas, e é um dos símbolos do design, inclusive. E justamente por ser um dos símbolos do design, por eu gostar muito dessa parte de materiais artísticos, de materiais para escrita, para desenho, eu acabei comprando uma dessa. Ela é da Crown e é uma caneta muito legal de se utilizar, muito boa, ela é recarregável. Eu não uso sempre, é lógico, mas as canetas tinteiro com o bico tipo bico de pena, elas são muito boas para você fazer desenhos e para você fazer trabalhos de design gráfico também, justamente porque em uma caneta só você consegue ter várias opções de espessura de traçado. É lógico, nem todas têm essa possibilidade, mas isso é uma coisa muito legal para você trabalhar também. Agora eu vou falar um pouco sobre essa maletinha aqui, que é basicamente o meu reservatório de materiais, onde eu guardo vários materiais diferentes, os que eu não uso tanto. Inclusive tem alguns aqui que você pode observar que eles são voltados mais para a área de desenho técnico, outros que são mais para a área de desenho artístico. E eu guardo também meus materiais de pintura aqui, que são muito legais para utilizar quando você gosta de desenhar mesmo. Atualmente eu utilizo para pintura aquarela e tinta acrílica, que são as duas tintas mais fáceis de se trabalhar, na minha opinião. Elas secam rápido, elas têm várias possibilidades, eu consigo utilizar elas para fazer tanto o rendering de algum espaço, de algum ambiente que eu quero apresentar, de algum produto, quanto para fazer uma pintura artística mesmo, uma pintura em tela, uma pintura sobre o papel. Isso é muito legal e são materiais fáceis de você carregar e fáceis de você utilizar. Então eu gosto bastante de ter essa maletinha aqui, ela é muito útil quando eu vou viajar por muito tempo, quando eu vou ficar muito tempo fora e eu quero levar algo além do meu sketchbook e do meu estojo, eu costumo levar essa maletinha aqui. Ela é super pequenininha, ela tem todos os materiais que eu preciso como uma reserva, por exemplo. Esse era o vídeo de hoje. Lembrando que se você gostou, se você gosta de design, se você gosta de arte, de ilustração, pensa em trabalhar com essa área, não esquece de dar uma olhada no meu canal. Eu faço vários vídeos sobre design, tutoriais, falo sobre softwares, sobre ferramentas, sobre equipamentos que eu utilizo para trabalhar. E lembrando que esse vídeo é uma reedição de um vídeo antigo que eu já tinha feito, que tinha postado em um outro canal, e eu tô reeditando e repostando ele para trazer toda essa informação para vocês. E se você quiser algo mais aprofundado, comenta aqui que eu com certeza vou dar uma olhada. Lembra de dar uma olhada na descrição do vídeo que tem informações importantes lá. E é isso, obrigado, falou!